uma palavra muito interessante que eu sempre quando eu me deparo com ela, eu fico maravilhado com a atitude dessa personagem aqui, né? E com a atitude de Deus para com essa personagem. São duas pessoas, né, podemos assim dizer, né, um Deus e um homem que tinham uma relação de amizade extremamente afinada. Então, esse no capítulo 33, nós vamos encontrar versículo 12 a seguir. Nós vamos encontrar um diálogo de Moisés para com Deus, mas eu quero deixar só registrado o versículo 14, o versículo 13 e o 14, e o 18, o 19 e o 20, para que os irmãos entendam essa mensagem. Depois eu quero mencionar o 32 e o 33 do capítulo 32, mas na sequência da mensagem, só para os irmãos entenderem. Então diz assim, o 13: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Isso Deus falando com Moisés fazendo essa revelação para Deus, e Deus respondendo isso para ele. Continuamos, versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aqui, irmãos, quando Deus respondeu firmemente para Moisés sentiu-se muito empolgado e já pediu uma outra coisa muito mais restrita, que essa não foi lhe atendida. Ele disse, então, já que assim nós estamos indo muito bem nas nossas conversas, eu queria ver o seu rosto. E aí quando ele fala, mostra-me a tua glória, ele está pedindo para ver o rosto do Senhor Deus, né? Porém, ele disse, eu farei passar a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso aqui é forte demais. Então Moisés, quando eu queria ver a face do Senhor, Deus falou assim, olha Moisés, nós estamos aqui em uma relação de amizade de Deus e criatura, né, de Deus e servo, de Deus e filho, somos amigos, e eu quero dizer para você o seguinte, a minha bondade estará diante de ti, né, e eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter. Essa palavra é muito importante, porque ela se estende de geração a geração. Essa questão de, sabe aquela pessoa, parece que ele faz as coisas, parece que Deus não pesa a mão nele, não cobra dele e tal. Quando Deus disse, Senhor, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer ele de quem quiser me compadecer. Tem pessoas que Deus, ele pede que Deus pune ele. Lembra de Saul? Saul cometeu alguns agravos semelhantes aos de Davi, e Deus não perdoou, ainda que com lágrima buscou. Davi cometeu alguns pecados, Deus perdoou, e tranquilo, deu tudo certo. Então, ninguém pode falar assim, mas olha, o senhor está errado, o senhor fazer para um tem que fazer para outro. Deus é Deus e jamais podemos questioná-lo. Então, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter, e ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. Mas a questão aqui, irmãos, é a intimidade que Moisés tinha para com Deus. Quando você anda na presença de Deus, quando você tem uma reserva em que você pode falar com Deus, não é que nós, não, agora eu tenho autoridade, eu vou chamar Deus na sua. Não é bem assim. A intimidade a qual eu estou se referindo é quando você procura andar na presença de Deus sendo obediente. Deus, ele te dá liberdade para você perguntar, não é para você mandar nele, mas para você perguntar, né? Para você dizer o que você precisa
precisa. Então Moisés, no versículo 12 do capítulo 33, ele começa dizendo assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a que has de enviar comigo. E tu disseste: conheço pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Ele estava preocupado porque ele entendeu assim: olha, Deus está me colocando uma multidão de pessoas para me livrar, para conduzir, né, para cuidar desse povo, mas ele não fala o propósito, qual é o propósito, né, como é que eu vou regir esse povo, como é que eu vou guiar. Então eu estou aqui meio perdido, é o que ele quis dizer para Deus. Então o Senhor não me faz saber os teus propósitos, né? Qual que é, né, a situação, qual que é os teus planos com esse povo, e eu tenho que aqui me lascar, eu tenho que pegar e ter problemas, dor de cabeça, sem saber ao menos qual que é o teu propósito, né? E aí o Senhor fala que achou graça diante dos meus olhos, né? Achar graça, irmãos, é mesmo assim: olha, eu fui com a tua cara, fui com o teu jeito, né? O teu modo de falar muito me agrada, quando fala assim: olha, achasse graça nos meus olhos. Então, quer dizer, se o Senhor vai com o meu jeito, gostou de mim, né? Se gosta de mim, for do meu jeito, por que tu não revela então, né, os teus intentos? Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo, né, com esse povo aqui? Porque Moisés estava preocupado com o seguinte: ele conduzindo o povo, ele não queria fracassar, ele não queria que aquele povo viesse a perecer, porque ele sabia que atrás vinha alguém perseguindo e que queria destruir o povo. Então, quer dizer, eu não vou tirar o povo que está lá, embora está sofrendo e tal, mas está livre da morte. Eu não vou pegar esse povo, colocar para caminhar numa peleja e não conseguir chegar no meu objetivo, que eu nem sei qual que é. Então, se o Senhor tem achado graça nos meus olhos, pelo menos me fala aí qual que é os seus propósitos. É isso que ele estava dialogando com Deus. Ele estava conduzindo um povo, e ele disse sim para o propósito de Deus, mas ele não sabia qual que era. Então, no versículo de número 13, ele faz essa pergunta: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. A preocupação dele com o povo era muito grande. Saber que Deus era Deus e quão grande era Deus, ele sabia. Mas saber qual era o propósito com o povo, aí já era um outro objetivo. Tanto é que agora, eu vou citar para vocês o versículo 32 que eu falei do capítulo 32 também, 32 e 33, que ele faz um questionamento com Deus, irmãos, muito interessante, que eu não teria coragem de fazer isso, né? Mas ele chegou e disse para Deus assim: olha, foi uma intimação: agora, pois, perdoa o seu pecado. Ele falou o pecado do povo, entendeu? Perdoa o seu pecado, se você não for para perdoar o pecado desse povo, se não, peço-te, risca o meu nome do livro que tens escrito. Muita ousadia. Pensa uma pessoa chegar e falar para Deus assim: ó, o negócio é o seguinte, estou levando esse povo aqui, né, eles cometeram alguma coisa de errado, mas eu não quero que o Senhor pese a mão neles, eu quero que o Senhor perdoa. Se o Senhor não for perdoar, pode riscar o meu nome aí do livro do Senhor. Deus diz, não estou certo. E aí? Já pensou se Deus fala, né? Agora, para ele dizer isso, irmãos, várias vezes eu me deparei com esse versículo, e eu tento entender o raciocínio de Moisés, e tento entender a logística de Deus para com o povo e para com Moisés, principalmente para com Moisés, porque observe que Deus, ele não é um Deus de aceitar a afronta de ninguém. Deus não aceita a afronta de ninguém, e eu não vi em lugar nenhum Deus aceitando um questionamento desse. Não vi. Se vocês relembram de algum outro texto que tem alguém confrontando Deus e colocando Deus contra a parede, como Moisés colocou, me falem, porque eu quero ter conhecimento. Porque eu já tentei entender isso aqui, e até hoje eu não entendo, né? Eu entendo assim, que Deus teve um relacionamento muito afinado com Moisés, mas esse estreitamento de amizade, ele teve um limite. Para vocês terem uma ideia, assim, Deus aceitou Moisés confrontar ele, porém não aceitou Moisés se irar contra ele, né? E
não permitiu Moisés entrar na terra prometida, que era Canaã, a nova Canaã. Ele só viu, você só vai ver, mas você não vai entrar por causa da tua rebeldia, por causa da tua ira, por causa que você feriu a rocha. Então, irmãos, eu fico pensando, olha só, o grande risco que Moisés correu, que Deus poderia falar assim, então, se é para arriscar, está arriscado. Né? Algum de vocês tem coragem de chegar e intimar Deus dessa forma? Né? Então, eu fico pensando, Deus e Moisés nesse momento, o que levou Moisés a falar isso para Deus, e o que levou Deus a não agir com Moisés de uma forma drástica. Né? E Moisés, ele falou com muita segurança, né? Pode riscar aí o meu nome no livro que o Senhor tem escrito para mim, entendeu? Se não for por esse povo, entendeu? Ele estava tão assim interessado e tão, com o coração tão aplicado àquele povo, que ele não pensou, eu acredito no que ele estava falando, que Deus poderia dizer para ele assim, olha, vou fazer o que você está pedindo, certo? Vou riscar o seu nome e pronto, acabou, né? Então disse o Senhor, essa é outra fala que eu fico parado, né, pensando. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Quer dizer, olha só, Moisés, está perdoado, certo? Não vou riscar o seu nome, mas só que aquele que pecar, está tudo certo o que você falou, mas no dia da minha visitação, eles vão dar conta. Eu vou cobrar, mas não vou matá-los, entendeu? Então, esse foi o pacto. E aí a conversa foi se alongando, né? Até chegar nesse momento de Moisés, poxa vida, eu estou agora levando o povo, já sei que, né, Deus está perdoando e tal, mas qual que é o propósito de Deus? O que Deus tem a fazer com esse povo? Né? Eu muitas vezes questiono Deus assim, Deus, eu estou, né, fazendo a tua obra, né? Eu sei que Deus tem o tempo dele, né, para estar trazendo, porque não é nós que trazemos, mas fala assim, eu trouxe multidão, não é. É Deus que traz o povo, é Deus que converte o homem do pecado, é Deus que convence o homem do pecado, é Deus que faz tudo. Nós estamos aqui somente como mediadores, né? Então, quero falar assim, Deus, até quando? Né? Mas depois Deus dá aquele conforto, eu assim, falo, poxa vida, que paz que eu estou sentindo, né? É pouco, mas são pessoas que são tementes, obedientes, que têm uma união. Tudo que a gente fala, os irmãos abraçam. Como diz a diaconisa Luciana, à medida que a igreja for crescendo, vai ser mais difícil controlar, porque tem os influenciadores. Hoje nós vemos aí na era digital, nós estamos vendo a era digital, então tem os influenciadores digitais. Quem são essas pessoas que são chamadas de influenciadores digitais? Né? Essas pessoas que eles vivem disso, né? Essas pessoas, eles estão o tempo todo sentado na frente do computador, ou até mesmo quando andando no shopping, no celular. O nome já está dizendo, influenciador digital. São pessoas que influenciam pessoas, né? Mesmo que você não tenha nenhuma vocação, não tenha nenhuma ligação para aquilo, mas ele te influencia você a gostar daquilo, a fazer aquilo, né? A ver aquilo, né? Se você falar assim, eu não olho essas coisas porque eu não tenho interesse, esse assunto não me interessa. Mas o influenciador digital está ali para isso, para te influenciar. Ele tem um jeitinho especial de dar a primeira palavra, mesmo que você não tenha interesse, você parar para ouvi-lo. E quando você para ouvir, entendeu? Ele começa a falar de uma certa forma, ele tem um jeito de falar que o assunto não te interessa, mas o jeito dele falar, você para ali, e quando você para, aí já era, porque ele vai te influenciar. Então, na igreja também tem os influenciadores, e à medida que a igreja for crescendo, esse influenciador, mesmo que você cresceu numa igreja cada vez pequena, ensinando a unidade, ensinando a comunhão, a fazer tudo aquilo que o pastor está ensinando, quando chega essas pessoas, automaticamente você vai ser influenciado por elas. Você vai começar a falar assim, entendeu? Não, também tem que estar ouvindo tudo que o pastor fala, não.
Aí começa, sabe, já começa a dizer não, e mais não, e não. Quando você vê, você já está sendo um influenciador do mal também, e já está na mesma linha, e aí Deus vai se afastando. Moisés, ele tinha esse estreitamento com Deus, e ele não deixava ser influenciado por ninguém, nem mesmo pela irmã dele, né? Lembra da Miriam? Viu o que aconteceu com Miriam? Não é isso? Então, ele era uma pessoa que ele priorizava a amizade, né? E a andar segundo aquilo que Deus falava. Hoje as pessoas, elas estão assim, eu estou contigo até que não chega outro e fale mal de você para mim, porque a partir do momento que chegar a falar mal, eu vou aceitar, e aí você já não vai ser mais aquilo que eu estou vendo que você é. É isso, é assim que funciona. O meu pastor é uma bênção, até não chegar alguém e falar alguma coisa do pastor, e aí, ó, eu tinha a minha visão do meu pastor, hoje já não tenho muito desse jeito, não. É assim que funciona, mano. O teu pastor pode andar na linha, ele pode estar, eu pregava sempre isso aqui, ele pode passar 20, 30 anos da vida dele ensinando você o correto, o certo. Mas se chegar uma pessoa um dia, durante esses 30 anos, e te ensinar algo, eu falar assim, olha, o teu pastor ensinou isso, mas é errado, ele vai acreditar na pessoa que vem de fora, mas não vai acreditar no pastor. Poxa vida, né? E eu ouvi meu pastor falando isso tempo todo, agora você não está me mostrando essa verdade. E ele vai começar a ser contra você, entendeu? Então, Moisés, na sua euforia, na sua alegria, não, agora eu estou podendo, não é isso? Agora eu estou podendo, né? Eu já questionei Deus uma vez, não é isso? Falei para ele riscar meu nome, não riscou, né? Agora eu falei para ele mostrar o propósito, ele já estava me falando qual que é o propósito, não é isso? Então agora eu vou pedir mais uma coisinha, né? Vou falar para ele mostrar o seu rosto, para ele saber como é que é o rosto do meu Deus. Deus falou assim, Moisés, tu já está indo longe demais, então você para com essa alegria sua aí. Não é bem assim que funciona. Se você quiser viver, é melhor você se contentar e saber que eu sou o que sou, não é isso? O meu rosto você não vai ver, mas eu vou dar uma chance para você. Eu vou te colocar entre a fenda da rocha, e eu vou passar, e vou colocar a minha mão. Imagine Deus passando com a mão, entendeu? Dá para entender isso? Né? E quando tiver passado, você vai me ver pelas costas. Mas irmão, como eu queria ver Deus, como Moisés viu, só pelas costas. Só para mim, sabe, senão eu vi Deus. Porque homem nenhum pode ver para que viva. Moisés teve esse privilégio de ver Deus pelas costas. Eu não queria nem ver Deus pelas costas, só o calcanhar, para você, aquele calcanhar ali é Deus. E eu acredito, irmãos, que quando nós estivermos lá na glória, eu não sei se Deus realmente, ainda lá na glória, a gente vai conseguir ver a face dele, né? A Bíblia fala como Eliel o veremos, mas falando de Jesus, né? Mas acho que a glória, a face de Deus mesmo, a gente vai conseguir enxergar o brilho, né? Não sei, eu queria muito conhecê-lo, saber como é que é, né? Mas eu acredito que isso não pertence a nós, né? E disse-me mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Esse porquanto homem nenhum verá e viverá, eu acredito que ele está falando durante a estadia do ser humano nessa matéria. A partir daí, eu não sei dizer para vocês qual será. A gente sabe que nós vamos encontrar com ele, nós vamos ver ele no seu trono. Não sei se veremos a sua face, né? A de Jesus nós veremos com certeza, né? Mas o do nosso Deus, mas já está muito bom a gente poder contemplar ele sentado no seu trono. Amém. Será muita glória. Então, irmãos, intimidade com Deus. Então, continuando o versículo quando eu falei que Deus não mostrou a face, mas mostrou pelas costas, assim, 21. Disse-me mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerás que quando a minha glória passar, esse é o meu rosto, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá.
Coisa tremenda esse aqui. Eu fico pensando, imaginando essa cena, né? Deus estava falando com ele, estava bem do lado dele. E Moisés estava tão sentindo a presença de Deus que ele queria ver o rosto de Deus. Tão perto estava o Senhor que ele chegou a dizer, né? Disse-lhe mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Quer dizer, tinha uma pedra ali, uma rocha, e ali te porás sobre a penha. Ele estava ali, justamente ali. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão. Imagina Deus passando e a mão dele lá ainda. É Deus que faz essas coisas, né? Então, intimidade com Deus é hoje a palavra que eu deixo para você. Tenha intimidade com Deus, porque Deus com certeza honrará aquilo que você falar. Né? É uma palavra que eu tinha preparado, né, para ambos, né, os aniversariantes, para a Naval, para o Vitor e para todos os irmãos, né? Mas espero que a Val assista o vídeo e o Val ouça, veja o vídeo e seja abençoado, né, através deste vídeo. E a todos que estão nos assistindo pela internet, né, que Deus possa abençoar e que você possa ter uma amizade restrita com Deus, né, e afinada com Deus, para que você possa pedir algo para Deus e Deus possa falar com você, assim como falou com Moisés. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Glórias a Deus.